Então o Lula foi para a Indonésia. Vamos ver o que o Lula falou a respeito da eleição ano que vem, que é isso que eu gostaria de debater um pouco com você aí em casa. Vamos lá. Presidente, eu lhe desejo toda a sorte do mundo. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil. Vou disputar um quarto mandato. Gente, isso não é assim, ó, vergonhoso para nós brasileiros? Ter que ver um cidadão desse arrotando que vai disputar um quarto mandato, um cara desse que foi condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, condenado em terceira instância e depois foi descondenado para ser presidente da República pelo sistema. Um cara que não tem credibilidade nenhuma, nem aqui, nem em lugar nenhum. Um cara que eu vejo nele, e de caso acredito que você também vê isso, é praticamente a personificação do mal. Esse cara tá já falando num quarto mandato. Eu tenho 80 anos, mas eu tenho uma energia de 30. E eu quero dizer que ano que vem eu vou concorrer ao meu quarto mandato. Tu devias, cara, estar pensando nas pessoas que estão necessitadas. Tu devias estar pensando naqueles que passam fome e não ficar utilizando o dinheiro público para fazer viagens só para ficar falando asneira. Tu e a tua mulher, a Janja. Ficar por meio de decreto, querer criar 200 cargos para Janja utilizando o nosso dinheiro. Um cara que só pensa em assistencialismo barato para querer não ensinar a população a pescar, mas a querer dar o peixe na mesa, tratando a população como se fosse miserável para querer ganhar o voto dessa gente pelo estômago. Gente, se isso não é a personificação do mal, eu não sei o que é. Com o Lula na presença política, o Lula hoje sendo presidente, o Lula já falando em concorrer ano que vem, demonstra a inversão de valores que está a nossa questão pública, a inversão de valores que está as decisões públicas no Brasil, a falta de capacitação técnica. O Lula não tem capacitação técnica para estar num cargo. Isso é uma vergonha. Um cara que repete discursos dos anos 80, dos anos 70, fala ainda em neoliberalismo. Um cara que vem falar ainda em Karl Marx. Um cara que defende Nicolás Maduro, defende Evo Morales, defende Petro na Colômbia. Um cara que, inclusive, segundo um dos grandes líderes lá da Venezuela, que foi diretor da inteligência, contra-inteligência militar durante anos, esse cara foi e dedurou o próprio Lula para os Estados Unidos, dizendo que a Venezuela bancava os movimentos de esquerda, inclusive no Brasil, utilizando o recurso público da Venezuela, tirando daquele povo miserável, cara. Esse cara, como é que esse cara consegue dormir à noite? Esse cara consegue botar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo? Que consciência que um cidadão desse tem? E mais, um homem de 80 anos, na ânsia do poder, na fome do poder. Isso é bíblico. É como o diabo tenta. Poder, dinheiro e ego, fama. E o Lula representa isso. Um cara que deveria, no início da carreira política dele, deveria servir de exemplo. Um cara que saiu da pobreza do Nordeste, que passou fome, acredito, eu não vejo que tudo que ele conta da história dele seja mentira. Porque talvez ele é um reflexo um pouco de vários brasileiros do Brasil afora. Mas é um cara que quando chegou no poder, é um cara que quando teve a oportunidade de mostrar como é que se faz, jogou tudo fora. Jogou a história dele no lixo. O cara que comanda um partido político que só pensa em cargo público, que tem deputados que não fazem nada, não sabem nem o que estão fazendo no Congresso Nacional. Deputados, como é o caso do Lindenberg Farias, pagam com o nosso dinheiro para ficar perseguindo a família Bolsonaro. Ô, Lula, e tu vem falar em quarto mandato, cara. Tenha pena do Brasil. Saia da política. Vá se aposentar. Dá espaço para outros. Ah, é que a esquerda não tem outros. Essa é a grande questão. A esquerda hoje está focada e centralizada no nome do Lula. É essa topeira. Mas eles não têm outro. Quem que eles vão botar? O Haddad, aquele poste? Eles não têm. Quem? A Gleisi Hoffmann? Não tem.
Lindenberg Farias? Não tem. Então o sistema é obrigado a empurrar esse cara de novo. Mas vocês podem ter certeza, ano que vem é outra eleição. Ano que vem o TSE está em outras mãos. Ano que vem o presidente dos Estados Unidos é Donald Trump. O algoz desse cara aí que nós estamos vendo. O cara que quer botar tudo em pratos limpos. Trump quer passar toda a América Latina em pratos limpos. Lula, tu pode ter certeza. Se o sistema deixar tu concorrer ano que vem, porque eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que o sistema não vai deixar tu concorrer ano que vem, eu não sei porquê. Mas algo me diz, passarinho dizem, que o sistema não vai ser tão simples contigo para tu concorreres ano que vem. Mas se tu concorreres ano que vem, Lula, tu pode ter certeza que tu vais enfrentar um outro cenário. E você de casa, você que é de direita, conservador, assim como eu, tenha fé que o Bolsonaro vai ser candidato, sim. Porque o Bolsonaro é o cara que vai combater esse cara aqui. O Bolsonaro é o cara que vai ter que enfrentar esse mal aqui. A vitória nossa, a vitória do povo de bem passa pela mão do Bolsonaro. E eu não estou dizendo passar pela mão do Bolsonaro para o Bolsonaro indicar o outro, não. Jair Bolsonaro tem que ser o candidato ano que vem. Porque é ele que tem que ajeitar esse país. É ele que tem que virar a chave desse país. Está na mão dele. E nós temos que acreditar nisso. Bolsonaro não é perfeito. Bolsonaro não é um semideus, nada disso. E ninguém está aqui lambendo bota de Bolsonaro. Mas a gente tem que saber reconhecer uma pessoa que está dando a própria vida pelo bem da população. Está dando a própria liberdade pelo bem da população. Um cara que não tem uma denúncia séria contra ele. Não tem uma denúncia de corrupção. Não tem uma denúncia de escândalos públicos, nada. Eles estão perseguindo o Bolsonaro porque Bolsonaro fala. E eles sabem que Bolsonaro é o cara para combater esse mal aqui. E é por isso que eles estão calando o Bolsonaro. E, gente, você aí de casa, tá muito fácil escolher um lado. Tá muito fácil. Você que tem filho, que tem filha, que tem neto, que tem neta, tá muito fácil escolher um lado. E eu pergunto, você vai continuar sendo omisso? Você cristão, católico, padre, pastor, que talvez esteja vendo esse vídeo, você vai continuar sendo omisso e permitindo que o rebanho de Cristo seja jogado por um lobo igual esse aqui? É isso que você quer? Quando chegar no seu juízo final, que Deus ou que Cristo olhar para ti e dizer o que tu fizesse lá na terra para tentar salvar o meu povo? Tu vais olhar o quê? Tu vai dizer, não, eu deixei ele cair na mão da garra desse Lula? É isso? Vamos pensar bem. Mas esse cara é uma vergonha para nossa nação. Esse cara, o nome dele tem que ir para a lata do lixo da nossa nação. Vá de retro, Satanás.